Questão 63 diz o seguinte, ó. Ele deu aí o IDH, falou do IDH, é uma média usada para classificar os países e tal. E aí, para seu cálculo, são levados em consideração, blá, 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 blá. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1, ou seja, o IDH está entre 0 e 1. E aí ele pegou 5 países para avaliar. E aí ele teve 5 resultados. X, raiz de x, raiz cúbica de x, x elevado a 2, né, x ao quadrado, e x ao cubo. E aí ele disse que nenhum desses países zerou ou atingiu o máximo, que seria 1. Ou seja, todos esses 5 valores estão entre 0 e 1. E perguntou qual desses países obteve o maior IDH. Então a gente vai ter que brincar com esses daí e ver qual é o maior, qual é o menor. Então eu vou pegar o x, raiz de x, raiz cúbica de x, tá? X elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x, tá, pessoal? Vocês lembram, né? É a mesma coisa. X ao quadrado e x ao cubo. Vamos comparar agora. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou comparar o x ao quadrado e x ao cubo. Vou comparar esses três, depois eu comparo esses três de novo, tá? Só para ver quem é o maior, quem é o menor. Quando eu olho esses três, o que está acontecendo aqui? Se eu tivesse um número maior do que 1, seria lógico que o x ao cubo fosse maior, né? Seria maior. Se eu, por exemplo, 2, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Então, eu teria aqui 2, 4 e 8. É claro que esse aqui seria o maior. Mas não é o nosso caso. A gente está procurando, a gente está trabalhando com um número menor do que 1. Então, se eu pego, por exemplo, 0,2, que é um número menor do que 1, né? Então, se eu pego esse sendo x ao quadrado vai ser 0,2 vezes 0,2, que é 0,04. E x ao cubo seria aí 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, que daria 0,008. Então, quanto mais eu for multiplicando, menor vai ficando esse número. Isso sempre acontece quando eu pego um número qualquer e multiplico por um número menor do que 1. Aquele número vai sempre diminuindo. Então, aqui, a gente já consegue ver que, como resposta, não pode ser nem o x ao quadrado, nem o x ao cubo, porque dentre esses três, o x é o maior, certo? Então, aqui já está eliminado. O x ao quadrado e o x ao cubo estão eliminados. Não pode ser. Agora eu vou comparar de novo, só que agora eu vou comparar o x, o raiz quadrada e o raiz cúbica. Vou comparar esses três e vamos ver quem é o maior. Vamos lá. Lembrando que a gente está trabalhando com um número entre 0 e 1. É claro que se eu pegasse um número, todos os números maiores do que 1, esse aqui seria o maior, né? Vamos lá, vamos ver um exemplo também. Se eu pego x, bem parecido com esse, se eu pego x sendo 0,08, que é um número que está entre 0 e 1. Né? A gente acabou de ver que isso daqui é a mesma coisa que 0,2 elevado a 3, certo? É a mesma coisa. Se eu quiser calcular a raiz quadrada desse número, o que eu ia fazer? Eu ia fazer a raiz quadrada desse número, que é a mesma coisa que isso, né? Vou botar logo ele. Ou seja, eu posso escrever isso daqui como sendo 0,2 ao quadrado vezes 0,2, sem problema algum, certo? Esse daqui vai sair porque a potência é igual à raiz. Vou ficar com 0,2 vezes esse daqui que não saiu. Né? Esse aqui sai da raiz, mas esse não. E vou ver agora a raiz cúbica. Vamos ver o que acontece. Quando eu tenho a raiz cúbica de x, né, sendo esse 0,08, que é a mesma coisa que isso, eu posso fazer isso. Como o expoente e o índice são iguais, vai ficar só o que está ali dentro. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui o meu x. Agora, eu acho que ficou bem claro aqui. Eu tenho o meu raiz de x, eu tenho o meu x ao cubo. Quando eu olho
O x e o x ao cubo, a gente consegue ver claramente que a raiz quadrada é maior, então aqui o x já está eliminado. Quando eu olho esses dois, quem que é maior? Aqui eu tenho a raiz de 2 e aqui eu tenho a raiz de 2 multiplicado por um número que ele é menor do que 1. E aí a gente acabou de ver aí várias vezes que sempre quando eu pego um número e multiplico ele por um número menor do que 1, esse total vai ser menor. Então esse daqui é menor do que esse. Ou seja, raiz quadrada também a gente vai acabar de eliminar, porque o maior é a raiz cúbica de x, ou seja, o terceiro país aí. Então a resposta é letra C de Cláudio.